A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais um dia para adorar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade e a sua misericórdia duram para todo o sempre. Aleluia. Hoje nós estamos aqui num formato diferente e eu quero apresentar aqui o meu amigo Silas Andrade, que estará mais uma vez abençoando a nossa vida através do instrumento, o saxofone, e depois também a sua esposa Silvana também estará louvando a Deus aqui conosco, mas neste momento nós iremos louvar a Deus e esta canção em particular é uma canção que diz: purifica-me, e é uma canção que nós temos que cantar todos os dias das nossas vidas, é um pedido que nós temos que fazer todos os dias das nossas vidas, porque nós somos pecadores, mas assim como o apóstolo Paulo nos fala, a tua graça me basta. Purifica-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, dos meus pecados. Todos os dias eu preciso ser alcançado por esse amor, eu preciso ser alcançado por esta graça, eu preciso ser alcançado por esta misericórdia, eu preciso ser purificado todos os dias. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Purifica-me no teu sangue, quero estar sempre em tua presença, é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar meu louvor como vaso de honra na casa do rei. Senhor Jesus, leva-me para os teus rios, quero contemplar a tua face, sim, é o que eu mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor desse amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue, quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue, sim, eu quero expressar meu louvor como um vaso de honra na casa do rei. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios, eu quero contemplar a tua face, sim, é o que eu mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo, eu não sou merecedor desse amor, mas sei que tua graça me basta.
graça me basta. Purifica-nos, Senhor. Às vezes nesse mundo nós ficamos tristes, e a palavra de Deus diz que uma palavra, ela tem poder de vida e tem poder de morte. E às vezes algumas coisas que nós ouvimos, algumas palavras direcionadas a nós, nos deixa tão para baixo, nos deixa tão triste, nos deixa tão desanimados. Mas a palavra de Deus para a sua vida no dia de hoje é: por que temer? Se você tem um Deus que cuida de você, que está com você em todo o tempo, que é o seu amigo e que jamais te desamparará, que jamais vai te abandonar. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Passado por momentos, tem chorado sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas nos olhos molham o teu rosto, e é tanto sofrimento. Erga sua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o seu clamor. Por que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Silas.
Saiba que existe um Deus que pode todas as coisas. Ele pode resolver aquilo que para você é impossível. Então somente adore, somente glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer
surgir. Sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e sempre te estende a fortes mãos. Eu sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga Separar um cristão de Deus e de uma vida mais além. No céu onde os temores vão cessar. é intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena. Ele é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreira Pois não há, não há para aqueles revestidos do poder poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras, as mais altas barreiras, as mais altas barreiras, tu irás transpor. Meus queridos, nós vamos ofertar ao Senhor neste momento. Eu quero deixar um versículo só para a meditação dos irmãos, que está em 2 Coríntios 9, 10, que diz assim: ora, aquele que dá
a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aleluia. Aqui na nossa igreja, nós não costumamos, pedir com ênfase, as ofertas, porque nós acreditamos num coração voluntário. E nós sabemos que o nosso Deus é quem dá a multiplicação. E nesse texto ele fala que Deus nos dá o pão e Deus nos dá a semente. É o mesmo Deus que provê o pão e provê a semente. E o pão, o que a gente faz? A gente come e se alimenta. E a semente a gente joga na terra, lança na terra, porque ela vai frutificar. Então a gente come o pão e lança semente, e Deus faz multiplicar. Agora, se a gente comer o pão e também comer a semente, não vai ter nada para multiplicar, amém? Então, irmãos, Deus, Ele é poderoso, por isso que Deus nos ensina, Jesus nos ensina a orar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque é Ele quem provê o pão, mas aquele que provê o pão também é poderoso para nos dar a semente, ou seja, aquilo que nós temos e podemos semear, amém? Então, nós vamos deixar aqui o QR Code, as contas, da nossa igreja. Se você puder, neste momento aqui, nós vamos tocar agora uma música instrumental, e é um momento para você ofertar ao Senhor com alegria e de todo o seu coração, porque Ele é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém? Oferte com alegria.
Olá, gente boa de Deus, sejam todos bem-vindos, que o Senhor os fortaleça, que vocês tenham um dia de vitória, que o Espírito Santo possa, através dessa mensagem, comunicar aí a sua mente, que você seja renovado, transformado para a glória do nome do Senhor. Cumprimentando a todos os presentes, todos aqueles que nos assistem agora pelo nosso canal, quero compartilhar um texto que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 1 a 19. Isaías capítulo 1, versículos de número 1 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma, e todo coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada, numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana da vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses a pisar em meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e as convocações das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Louvado seja Deus. Eu quero falar neste dia sobre esse texto, dando a ênfase que, se fosse colocar aqui o tema da mensagem, seria menos religião e mais Deus. Nós estamos lendo um texto que Isaías profetiza, e Isaías reclama em nome do Senhor, justamente daqueles que buscavam agradar o Senhor. Às vezes nós temos boas intenções, nós queremos agradar a Deus. É bem verdade que muitos atos nossos talvez não saia da mera religiosidade. Muitas ações nossas muitas vezes não alcançam
o que de fato Deus espera de nós como filhos e filhas dele, como pessoas tementes a Deus. Por mais boa vontade que nós tenhamos, no tocante a ir ao templo, no tocante a ofertas dadas para a obra do Senhor, ao dobrar o joelho, a leitura bíblica diária, por mais que nós nos esforcemos, precisamos nos assegurar de que de fato estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos. E muitas vezes, por não entendermos a palavra de Deus, ou por não ter claro em nós os princípios que o Senhor requer daqueles que o quer seguir, nós nos contentamos com demonstrações religiosas e não conseguimos chegar ao âmago da vontade de Deus. O capítulo 1 de Isaías narra o povo de Judá prestando um culto a Deus. E aparentemente transcorria tudo bem. Porém Deus vai usar o profeta Isaías para dizer para aquele povo naquele dia: olha, tudo isso que vocês estão fazendo aí não é o que mais tem importância para mim. Está faltando o que é primordial, o que é importante. E às vezes, queridos irmãos e irmãs, senhor e senhora que me ouve, nós colocamos tantas coisas como prioridade em nome de Deus e nos esquecemos de fato sermos genuinamente servos e servas do Senhor. Deus usa o profeta Isaías para alertar o povo sobre a hipocrisia que eles estavam cometendo. Eles realizavam os ritos do culto, cumpriam a liturgia, porém o coração deles era rebelde. Nós precisamos nos perguntar: o que é que tem mais valor para Deus? Uma boa liturgia, uma organização no serviço do templo, ou um coração quebrantado, um coração reto diante de Deus, um coração sincero? É falar de fato o que é verdade aqui dentro, é demonstrar de fato na vida estereótipa, na reputação, aquilo que de fato está lapidado no meu caráter. Talvez eu e você nos esforcemos e temos também, como estes também aqui em Judá tinham boas intenções, mas, como já diz o ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio. Todavia, cabe a nós, numa revisão de vida com Deus, numa revisão diária da vontade do Senhor sobre nós, e não tem como ter uma revisão de vida sem de fato ter a palavra de Deus ao nosso lado. Mesmo Isaías sendo um excelente comunicador, tendo andado por 3 anos com uma tanga e descalço, a fim de dramatizar a vitória da Assíria sobre o Egito, está lá em Isaías capítulo 20, versículo 3, não conseguiu gerar em seu povo arrependimento, o arrependimento que era necessário. Quando Isaías profetiza, e ele usa de uma dramatização para dizer como ou em qual estado o povo de Deus ficaria, justamente por ser rebelde à voz do seu Senhor, justamente por não se dobrarem, não dobrar a cerviz em obediência a Deus. É bem verdade que nós lutamos com a nossa vontade, o nosso querer e o querer de Deus, e são coisas que geralmente não comungam, porque Deus na sua santidade, é óbvio, quer para nós o que é mais excelente, sabe qual é o caminho reto, sabe qual é o melhor caminho, o caminho de vida. E muitas vezes nós resistimos a Deus e queremos escolher os nossos próprios caminhos. Este povo, apesar de ter entre eles um oráculo do Senhor, um profeta do Senhor, eles não ouviam a mensagem de Isaías. Antes continuavam fazer ou levar a sua vida de uma forma que não agradava a Deus. E não só isso, se contentavam e achavam que Deus também estaria se contentando, prestando cultos simplesmente, cumprindo os ritos. A palavra obedecer no dicionário Aurélio significa sujeitar-se à vontade ou à autoridade ou ao mando de outrem. Obedecer, obediência. Muitas vezes Deus requer de mim, de você, de nós, um sujeitar-se à vontade dEle. Às vezes nós somos pessoas até que temos boas habilidades,
que as demonstramos, né, no culto, no serviço na obra de Deus em prol da igreja. Temos uma boa comunicação, uma boa oratória, temos uma boa desenvoltura ministerialmente falando, eclesiasticamente falando, mas estas coisas elas deveriam ser vistas por nós como periféricas e não perdermos o ponto central. E o ponto central é que mais importante do que ser pastor é antes ser filho de Deus, agradar ao Senhor. Que mais importante do que fazer parte da escala litúrgica é ter paz com Deus, vida com Deus. E é sobre isso que nós vamos discorrer um pouco hoje. Vamos ver então qual foi a crítica de Deus com o seu povo. O que aquele povo estava fazendo que de fato os tornava apenas meros religiosos e não homens e mulheres tementes de fato a Deus. Primeira coisa, lá no versículo 4, na parte B, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Deus critica a falsa religiosidade. A falsa religiosidade que muitas vezes nós queremos demonstrar uma vida piedosa por ter a credencial de uma instituição, por ser assíduo num culto da semana ou de final de semana, por ter uma atividade, né? Há pessoas que quando elas não têm mais uma atividade para fazer na igreja, onde ela congrega, ela muda de igreja. Há pessoas que quando elas não são escaladas, né, na liturgia para algo, elas se sentem desprestigiadas e logo encontram uma forma de dizer, olha, Deus me orientou para ir para tal lugar. E eu respeito as decisões das pessoas. A questão é que ter atividades não significa que Deus está se agradando de mim. Talvez aquele que não tem envolvimento ou atividade alguma, eclesiasticamente falando, nem tem participação na liturgia, seja alguém cujo seu coração está em paz com Deus, cuja a vida é em devoção e amor a Deus. E voltados desta forma, o Senhor os acolhe, o Senhor os aceita, o Senhor os abençoa. E nós, muitas vezes agarrados ao nosso ativismo religioso, aos nossos cargos e status eclesiásticos, nos distanciamos de Deus, porque perdemos muitas vezes a razão principal do ser, do amor a Deus, do agradar a Deus. A palavra religião, que vem do latim religare, significa atar, religar. E a religião, a boa religião, deveria ser aquela que religa o homem a Deus, que religa as pessoas, mas que muitas vezes não é uma verdade na vida prática. Em Isaías capítulo 2, versículo 8, diz assim: também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Judá estava em lastimável idolatria, afastavam-se de Deus, prestavam culto a um Deus único, professavam uma fé monoteísta, mas eram politeístas na prática, aceitando outros deuses, adorando a falsos deuses. Não tem como você servir ao Deus que a Bíblia anuncia e dividir o altar que deveria ser somente para Deus com outros deuses fabricados por mãos humanas, que têm olhos mas não veem, que têm ouvidos mas não escutam, que têm boca mas não falam. São criações humanas para dar conta da necessidade de um ídolo, de uma religião. Então, por mais que nós nos esforcemos, precisamos fazer uma revisão de vida. Se a nossa fé no único Deus, de fato, na prática, tem sido desta forma. Ou se nós estamos, por exemplo, dividindo o altar de Deus com outras pessoas, com outros deuses, com outros ídolos, que não são deuses, que a Bíblia não os relata, não os credencia, que a Bíblia não indica, inclusive, que eu e você, nós cristãos, tenhamos em nosso bojo de adoração, em nossa vida de comunhão. Bom, outro ponto importante dentro dessa crítica da falsa religiosidade, Isaías capítulo 17,
aprender a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Diziam-se ser religiosos, piedosos, mas na prática, na ação, o testemunho indicava muito diferente da confissão de fé. Eram pessoas que, se possível, tiravam vantagem dos outros, que oprimiam, que não se preocupavam com o órfão, muito menos com a viúva, que não se preocupavam em socorrer ao necessitado. Então a religião dessa pessoa, a religião destes, era uma religião vazia, porque na essência e nos princípios que Deus orienta ao seu povo, está justamente o amor ao próximo, está justamente não ser injusto. E quando nós não observamos isto, e quando nós acabamos por não ter a devida atenção, a gente pode cantar bonito no templo, como aqui nós estamos, a gente pode prestar uma adoração a Deus, sairmos daqui emocionados, seja no modo presencial ou no online, mas, todavia, ser vazio de Deus. Como pode alguém ir na casa de Deus? Como pode alguém ir cantar para Deus, ouvir a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus e sair sem Deus? É possível isso, pastor? Sim, é possível. É possível quando nós não praticamos, não trazemos para a vida prática essa comunhão com Deus, esse obedecer, essa submissão, encarar a vida com Deus não como uma religião, mas encarar a vida com Deus como um estilo de vida, cujo guia desta vida está na palavra de Deus. O povo se preocupava muito mais com a demonstração aparente da religiosidade do que a vivenciar de fato a vontade de Deus. Aparentemente eram crentes em Jesus, em Deus, melhor dizendo, em Deus, Antigo Testamento, porém não eram praticantes. Então a primeira coisa é a falsa religiosidade. Religiosidade sem piedade prática é vazia. Religiosidade sem estender a mão, sem a comunhão com o outro, sem empatia com o outro, ela é manca. E é isso que Deus vem reclamar do povo. Olha, vocês estão cantando aqui, aparentemente está tudo certo, mas na verdade não está. Imagina o profeta colocando o dedo na ferida daquele povo, dizendo: olha, vocês são bons para fabricarem cultos, mas vocês são morosos em viver e obedecer o que Deus lhes manda como povo dele. Esta é a primeira repreensão. A segunda é que faltava naquele povo arrependimento. Isaías capítulo 1, versículo 16 diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Isaías 1, 21, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Olha a crítica de Deus através do profeta. Era como Deus dizendo assim: vocês são maus. E sabe o que mais indigna a Deus? É que eles eram maus e eles não se arrependiam. Eles continuavam no caminho errante. Era como se ele dissesse assim: nós erramos, mas afinal de contas, que mal há nisso? Sigamos assim, está tudo certo. Sigamos assim. Ninguém está vendo mesmo. Quando a gente fala de falta de arrependimento, a gente precisa entender que não há como Jesus nos ajudar a ser o nosso fiel advogado se nós não nos arrependermos, se nós não o buscarmos com um coração pesaroso, quebrantado, se nós não o buscarmos de fato com arrependimento na nossa mente, tristeza na alma, desejo de não fazer mais. Em Isaías capítulo 2, versículo 5 diz assim: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Deus espera que nós deixemos as trevas,
Deus usa o profeta Isaías de modo longânimo com aquele povo, dizendo a eles assim: olha, tomem cuidado, se arrependam, prestem atenção no que Deus tem falado. Ele é amoroso, Ele é misericordioso, a sua bondade está com vocês. Deus não quer o mal de vocês, Deus ama vocês, Deus quer restaurar vocês, porque a bem da verdade, Deus poderia não emitir alerta algum, Deus poderia simplesmente destruir aquele povo. Mas como Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus trata aquele povo com amor, com bondade, com misericórdia. Ah, como é bom, irmãos, ser avisados por Deus. Como é bom ser perdoados por Deus. Como é bom receber de Deus uma nova oportunidade. Que maravilha é estar na presença de Deus e saber que mesmo quando erramos e se erramos, o Senhor, Ele vem não para jogar os nossos pecados em rosto, mas Ele vem primeiro para nos convidar para um arrependimento. É como se Ele estivesse dizendo assim: olha, entre pela porta da graça que eu abri, que é Cristo, confesse seus pecados, se arrependa, e então vocês terão uma nova oportunidade. Eu darei para vocês uma nova chance. Vocês terão novamente o privilégio de caminhar debaixo do favor do Eterno. Arrepender-se, no dicionário Aurélio, significa sentir mágoa ou pesar por falta ou erro cometido, mudar de procedimento, mudar de parecer. É você, de fato, acreditar que Deus ama você, e por amar você é que Ele não te destruiu, e por amar a mim, a nós, a sua igreja, é que Ele não nos deixou órfãos, porque se assim Ele tivesse feito, Satanás já teria nos destruído, mas Ele não fez, porque o Pai está na casa, porque o Senhor é presente, porque a igreja é de Cristo, porque nós temos o favor e o privilégio dEle, e podemos nele encontrar refúgio no dia da nossa angústia, porque com Ele Satanás não consegue manter a acusação, a nossa cédula é rasgada, nosso pecado é perdoado, nossa mente é purificada pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e nós podemos erguer a cabeça mais uma vez e continuar caminhando como aqueles que receberam vida do Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo 2, versículo 17 diz: e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. A falta de arrependimento faz com que Deus entre em juízo contra o homem, faz com que Deus entre em juízo. Mas quando você se arrepende, Deus entra com graça, Deus entra com favor, Deus entra com misericórdia. Quando nós nos arrependemos, o Senhor nos convida a caminhar com Ele, a estar com Ele. O Senhor nos convida a fazer parte dos propósitos dEle, dos projetos dEle, e por mais difíceis que sejam as situações, e por mais caótica que esteja a nossa vida em algum momento, ou em dado momento, aleluia, Deus é poderoso para fazer mover céus e terras, só para garantir a minha e a tua paz, a minha e a tua vitória, a minha e a tua bênção, para que o nome dEle seja glorificado. As consequências dos nossos pecados, quando não nos arrependemos, são perdas, dores, condenações, destruições. Porém, se nos arrependermos, haverá misericórdia de Deus para conosco, amor de Deus, favor de Deus. Oh, irmãos e irmãs, como é bom estar na presença do Senhor, como é bom poder contar com o favor de Deus. Mas também esta palavra nos ensina que nós devemos tomar cuidado, porque às vezes nós nos acostumamos, com o estilo de culto. Hoje as pessoas buscam os cultos ou as celebrações como se busca
uma peça de teatro em um teatro confortável. Hoje as pessoas buscam muitas vezes prestar o seu culto, olhando, observando a liderança, a líderes que em alguns momentos, ou em alguns movimentos, se tornaram ícones para aquele povo, para aquela plateia. E isto também é perigoso, porque quando eu começo a colocar alguém em pé de igualdade, ou às vezes até inadvertidamente superior a Cristo, eu coloco a minha vida espiritual em risco. Eu coloco a minha vida em jogo, a minha fé pode naufragar. Mas quando eu acredito que de fato, sim, Deus pode e quer estar comigo, sim, eu tenho perdão nele, é claro que se eu me arrepender, Ele me perdoará, e é claro, sim, que se eu me voltar a fazer o que Ele me manda fazer, Ele se agradará de mim. Nós estamos muito mais preocupados com a pirotecnia, com a parafernália tecnológica, com o conforto no templo, com as programações, com as atividades, os ativismos, e muitas vezes nos esquecemos que Deus requer de nós coisas simples, são o beabá, são os princípios da vida com Deus. Os primeiros passos. Os primeiros passos. E os primeiros passos de uma vida com Deus, não pode faltar nela um ingrediente chamado sinceridade. Sinceridade. Eu sei que no momento que a gente vive, né, na história, é bem complicado você confiar em pessoas. Eu tenho consciência que nem todos aqueles que dizem que são amigos de fato são. Eu sei que nem todos aqueles que dizem para você assim, olha, pode contar comigo, de fato estarão lá no dia da sua necessidade. Mas eu também sei que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele não variou em nada, Ele não mudou em nada. A sua bondade, o seu poder está sobre nós. A sua vida foi entregue por amor de nós, lá no Gólgota. E por causa da morte de Jesus, é que eu e você podemos, mesmo quando errados estamos, nos aproximar aos pés do Senhor. Nos derramar perante o Senhor. Confiar no Senhor, dizer ao Senhor, vem Senhor e socorre-me. É aquela conversa sem esconder nada, é aquele diálogo que nós temos, esperando o amor de Deus. Às vezes, quando eu vou conversar com pessoas, por mais que eu perceba o erro daquela pessoa, e é claro que se ele vem buscar uma ajuda espiritual, uma orientação pastoral, cabe a mim como pastor orientá-lo para que ele não venha a seguir ou a se desgarrar. Mas, uma coisa que tenho praticado no meu ministério, é não julgar pessoas. É não pensar aquilo que de fato não é uma prova, não se tem evidências. E mesmo que as tenha, é também não julgar, porque a misericórdia de Deus pode ser vista através de ações como essa. Considere que todos nós, Paulo diz em Roma, que estamos destituídos da glória de Deus. Que para nós não haveria mais expectativa, segurança. Mas o Senhor, na sua bondade, nos restaura, na sua bondade nos convida à mesa, a estar com Ele, a participar com Ele no banquete, e marca uma festa que será ímpar. Estaremos com Jesus, atravessaremos os portões celestiais. Esta relação é a que Deus quer conosco, comigo, com você, com nós. Com a gente que é a igreja, a gente que erra, que chora, que sofre, a gente que acerta, que glorifica, que teme. A gente precisa
revisar a nossa vida com Deus e verificar se há algo que nós devíamos nos arrepender e que não nos arrependemos. O arrependimento é um dos pilares essenciais para uma vida cristã saudável. Já ouvi de um pastor que pastor não tinha que ficar pedindo perdão ou desculpa, né? Na visão desse pastor, o pastor não tem que ficar pedindo perdão e desculpa. Discordo com ele veementemente. Eu acredito que principalmente os pastores, os ministérios, os que são chamados para servir na obra de Deus, estes mesmos é que precisam muito da misericórdia de Deus, para que não sejam influenciados, para que não venham a pensar o que não convém, a decidir como é inadequado, mas que tomem decisões que vão fortalecer as suas vidas. Então esse povo, eles não faltavam arrependimento. A falta de arrependimento nos lança nos precipícios, mas aquele que se arrepende e deixa o ato, alcança a misericórdia do Senhor. Aleluia. Que nesse dia você, que é a igreja, possa se sentir alcançado pela misericórdia de Deus. Você que ainda não entregou a Cristo, a sua vida a Cristo, possa também conhecer de alguma forma a bondade de Deus, o amor de Deus, a dedicação de Deus. Bom, a terceira crítica é a confiança na força humana. Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em seus cavalos, e têm, aliás, confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Senhor de Israel, e não buscam o Senhor. Ai daqueles que transferem a sua confiança para bens, sistemas, status. Ai daquele que se entrega. Ai daquele que diz que algo é maior ou mais precioso que o Senhor. Mesmo quando esse povo era repreendido, o que é que eles faziam? Eles não se arrependiam. Ao invés disso, eles buscavam parcerias, contratando o exército do Egito. Contratando o exército do Egito para defendê-los de uma invasão inimiga. Invasão essa, permitida por Deus, não porque Deus queria machucar o seu povo, mas porque depois de tanto tempo falando, esse povo não se arrependeu. Era uma forma de Deus corrigir o rumo da história. Não espere ou não faça com que Deus tenha que corrigir o rumo da sua história. Venha por amor, creia na misericórdia dEle, aceite a vontade dEle, diga: Senhor, eis-me aqui. Isaías 20, versículo 3, então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Eles não seriam suficientemente poderosos para defender a Israel, a Judá. Eles não conseguiriam fazer nada para livrar aquele povo de Deus do juízo de Deus. Que nós tenhamos sabedoria, que sejamos inteligentes em buscar o Senhor, em nos arrepender, em olhar para Deus e dizer: Senhor, me ajuda para que eu me arrependa, não deixa me tornar uma pessoa obstinada, teimosa,
que quando isto perdura, acaba por não obedecer a Deus, por ofender a outros, por não deixar que o Espírito de Deus conduza a sua vida, por não permitir que o poder, o amor, a santidade de Deus sejam presentes na sua vida, na sua casa. Deus está dizendo, olha, durante 3 anos, Isaías profetizou dessa forma. E aí chega o momento em que nós precisamos crer em Deus a ponto de confiar nele, mesmo no momento das nossas dores, mesmo nos momentos das aflições, mesmo nos momentos em que a gente olhará para Deus, olhará para o nosso estado, e talvez nós estaremos até desanimados, talvez a fé pode até ser questionada, mas é nesse momento que Deus nos fortalece. É nesse momento que nós podemos enxergar a misericórdia de Deus. Eu me lembro de uma vez, estava em trânsito, indo para casa, e uma angústia muito grande no meu coração. Eu cheguei naquele dia, a esposa e a filha tinham saído, eu fui para um quarto que nós temos lá, um quarto de hóspede, e comecei a orar ao Senhor. Falei, Deus, eu preciso ter uma resposta do Senhor. Tem horas que você não quer ouvir um amigo, você não quer ouvir um pastor, você não quer ligar para uma irmã, para um irmão em Cristo Jesus, você não quer jogar a conversa fora. Existem momentos cruciais na nossa vida que a gente só quer ouvir Deus. E eu me lembro que eu entrei em oração naquele quarto, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, até que em dado momento o Espírito Santo falou comigo algo impactante e me deu um versículo bíblico. E eu fui ler e exatamente o que estava naquele versículo era o que eu precisava como resposta. E houve paz no meu coração. Eu me lembro de às vezes quando com os amigos de início de ministério, jovens ainda que éramos, subimos ao monte para buscar o Senhor, e de novo, eu não mistifico o monte, o poder não está só no monte ou no monte, mas na fé em Jesus, seja no seu quarto, na sala, no ambiente onde você estiver. Mas quando nós subimos para buscar a Deus, naquele dia difícil, dia frio, nós pedimos ao Senhor que falasse conosco. E como Deus falou naquela noite, como naquela madrugada Deus manifestou do seu poder. Oh, irmãos, nós temos o privilégio de ter conosco um poderoso amigo, um poderoso Senhor, indestrutível, incomparável, invencível, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que peleja por nós, que está a nosso favor. A confiança no braço do homem, por mais poderoso e influente que seja, não pode antecipar e garantir a vitória. Por mais que se possa ir verificar o que estamos passando, para tentar entender o que está naquele momento acontecendo com a gente, por outro lado o Espírito de Deus vem e nos diz assim, não tenha temor, vai que eu te ajudo, te esforça, segue adiante, eu sou contigo, não temas. E palavras maravilhosíssimas como esta, que o Espírito Santo traz à nossa mente, que a palavra nos retrata e que nos impulsiona a vivenciar em nossas vidas. Isaías capítulo 20, versículo 5 diz, e assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes sua esperança, como também dos egípcios sua glória. Então os moradores dessa ilha dirão naquele dia, vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? A reação do povo mediante o anúncio de castigo foi de recorrer a outras nações, mas que de igual modo não conseguiram livrar dos castigos, mutilar a nossa própria carne, inventar formas, ritos, liturgias, de uma autopenitência, de um autoflagelo, para buscar o perdão e a misericórdia de Deus. Isso não as trará. Mas a religião verdadeira, se eu seguir os princípios de Deus,
se eu olhar para o meu próximo, não como um juiz, não como um julgador, se eu estender as mãos para ajudar aquele ou aquela, se eu fizer por onde para abençoar as pessoas, aí está a essência da religião que Deus quer de mim e de você. É aquela que, crendo nele, somente nele, consegue ajudar ao próximo, se sensibilizar com a dor do outro, ser empático com o outro. Louvado seja Deus. E nisso o Senhor se agrada. E nestas coisas podemos então chamar a atenção de Deus. A reação do povo foi pedir alguém para lhes ajudar, pagar por proteção. Às vezes nós brasileiros, temos muito do conhecido jeitinho brasileiro. A gente quer dar um jeitinho em tudo. Ajusta aqui, estica acolá, faz de conta que não viu aqui, amansa ali. Só que estas coisas, elas de verdade, gente, elas não trazem bons frutos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paremos de querer dar jeitinhos. Paremos de querer enganar os outros, ou então de achar que nós mesmos não venceremos, porque parece que Deus não tem poder de perdoar. Ao invés do povo de Judá demonstrar arrependimento e buscarem a reconciliação com Deus, eles foram contratar outras nações. Olha que coisa mais louca. Não era mais simples? Não seria mais simples? Deus falou assim: olha, vocês estão errando nisso, nisso e nisso. Não era mais simples buscar a Deus, pedir perdão e daí para frente procurar não fazer mais aquilo? Mas não foi isso que eles fizeram. Eles recorreram a outras nações, aos seus exércitos, às suas tropas, aos seus carros de guerra, para buscar livrar Israel da mão da Síria. Só que tem uma coisa que eles não perceberam. Eles se preocuparam em contratar soldados, carro de guerra, se preparar, se armar belicamente, mas eles não se preocuparam com o que era essencial. E o essencial era arrependimento. O essencial era pedir perdão a Deus. O essencial era não fazer novamente. O essencial era dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti, eu busco a Ti, eu confio em Ti, e nesta busca eu me humilho perante Ele. Não tem coisa melhor, mais extraordinária nesta vida do que nos humilharmos aos pés do Senhor. Se nós ficarmos ouvindo o que nos dizem, se nós ficarmos preocupados com o que vão achar ou pensar de nós acerca de, aí a gente não consegue de verdade vivenciar as promessas de Deus na nossa vida. Mas quando nós nos arrependemos, aleluia, quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós pedimos e contamos com a misericórdia do Senhor, Ele sim nos ajuda, Ele estende seus braços fortes e nos resgata e nos coloca em estado de ânimo, de êxtase, de celebração. A gente passa a ter motivos, aleluia, para poder vencer. A reação do povo não foi de arrepender-se, mas foi de tentar dar o seu próprio jeito, mas foi de tentar, me parece que, enganar a Deus, no sentido que eles deixam a boa prática da fé. A gente precisa resgatar a boa prática da fé, meus irmãos. Nós precisamos ter claro na nossa mente o que vem primeiro e o que é mais importante. Porque se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba deixando aquilo que é a essência e nos contentando com aquilo que é periférico. A gente acaba permitindo que o inimigo roube de nós a paz, a unção que Deus tem sobre a nossa vida, o direcionamento que o Espírito Santo dá. A gente continua fazendo coisas, muitas vezes perdendo o sentido pelas quais fazemos, desprezando o essencial e nos agarrando aos periféricos, às questões complementares que nada
pode ou edifica ou acrescenta a nossa vida espiritual. Mas eu convido você neste dia a, em nome de Jesus Cristo, orar para Ele e dizer: Senhor, me limpa, me tira tudo aquilo que não é importante, remove da minha vida, da minha mente, tudo aquilo que é periférico, tudo aquilo que é muito mais religioso do que de fato bíblico, e me traz, Senhor, me traz de volta para os teus caminhos, me traz de volta para o centro da tua vontade, aleluia, para que o teu Espírito Santo seja o meu eterno condutor, para que a nossa vida, Senhor, possa sim prestar um culto a Ti, mas não só um culto de corpo presente, mas de alma, de espírito, onde haja verdade, aleluia, em nome de Jesus, Pai, que haja poder em nossa vida, que haja direcionamento do Senhor, que nós sejamos tocados pelo Senhor, diferentemente daqueles que andam como mortos-vivos, pois não creem em Deus, diferentemente daqueles que buscam dar soluções para os seus problemas, fazendo ou dando os seus jeitinhos. Não, Senhor, nós não queremos dar um jeitinho, nós não queremos mais usar a nossa força, mas nós queremos nos prostrar perante Ti, nos render em adoração, nos render em arrependimento, aleluia, e nos entregar ao Senhor, e pedir: Senhor, renova a minha vida, me faz de novo, Senhor, se possível for, se necessário for, quebra o vaso e torna a fazê-lo segundo a Tua vontade. Que nós sejamos e estejamos incomodados com a frieza espiritual, que nós estejamos incomodados com tudo aquilo que nos leva para longe de Deus, que nos distancia da vontade dEle, que nós saibamos esperar, que nós consigamos temer, crer, confiar, porque Deus é fiel, porque Deus é bom, porque a misericórdia de Deus, irmãos e irmãs, ela tem uma durabilidade extraordinária. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tinham lá os músicos, tinham lá os sacerdotes, os levitas, os sacrifícios estavam sendo feitos, a festa, o culto, a celebração, estava tudo dentro do esperado. Só tinha uma coisa que estava fora, mas o que estava fora é justamente o que Deus mais valoriza, e nós valorizamos muitas coisas que Deus não valoriza. O que estava fora era o coração do povo que estava distante. E esse povo não conseguia perceber, eles não conseguiam perceber porque os bois eram degolados, eram queimados, porque havia dança, havia os louvores, havia toda a liturgia completa, todos estavam lá, os oficiais, os sacerdotes, os cânticos eram entoados, aparentemente era um culto que agradava a Deus. Mas nós sabemos que pela crítica do profeta, o oráculo do Senhor Isaías, aquele culto não estava ou não tinha o que era essencial, e essa é a reclamação de Deus. Que nós possamos, antes de trazer os nossos cultos, antes de prestar, melhor dizendo, o nosso culto a Deus, verificar se o nosso coração também estará conosco no culto que prestaremos a Ele. Verificar se de fato a minha mente estará voltada ao Senhor. Verificar se de verdade eu acredito em Deus como deveria acreditar. E se eu acredito, verificar se eu estou fazendo as obras que Deus me manda fazer. Oh, aleluia! Precisamos ser sensíveis à voz de Deus, a sua palavra, considerar nossos pecados e nos humilhar diante dele. Devemos começar de novo, de maneira certa, e então, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Isaías 1,19. Você quer comer o bem dessa terra? Você quer ter êxito nos seus projetos, na sua vida? Você quer esperar em Deus, quer confiar em Deus de verdade? Você quer esperar que Ele mova e não que você se mova? Quer esperar que Ele cumpra e não que você antecipe? Quer esperar que de fato Ele faça e não que você queira fazer?
Por mais que você deseje fazer, por mais que você queira fazer, por mais que se ache apto em fazer e a fazer, em dado momento, confie nele, espere nele e mantenha uma coisa que é prioritária num culto a Deus, que é um coração puro e reto. E um coração puro e reto, na minha interpretação, retidão é quando eu não sou hipócrita para com Deus, é quando eu falo com Deus, aleluia, segundo aquilo que de fato eu sou, e não falo algo sendo outra pessoa, tentando ou imaginando que posso enganar a Deus, porque isso não é possível. É importante que eu e você tenhamos claro isso. A preocupação não é com o pastor, não é com o presbítero, com o meu líder de discipulado, com a liderança de ministério. A minha preocupação deve ser que mesmo na minha mente, antes de confeccionar um pensamento, antes de até mesmo verbalizar algo, o Senhor já sabe o que vai sair dos meus lábios. O Senhor nos conhece antes mesmo de estar formados no ventre das nossas mães, e é por isso, meus irmãos e irmãs, igreja de Deus, que eu e você precisamos. Senhor, me ajuda a não ser mais um meramente religioso, mas que eu tenha de verdade vida com Deus. Vida com Deus. E ter vida com Deus vai muito além de um compromisso aos domingos, vai muito além de um compromisso às quintas-feiras. E ter vida com Deus vai muito além de ter o nome na escala, na liturgia, para alguma ou qualquer participação. Porque ter vida com Deus vai muito além de estar 10, 20 anos na igreja, ou numa comunidade, ou numa instituição. Vida com Deus vai muito além de ser ou não oficial numa instituição, numa denominação. Vida com Deus é a consciência de que Ele me ama e tem princípios que requer de mim, e que eu os preciso seguir e obedecer. Eu convido você nesse dia a orar, para que o Senhor te renove, para que o Senhor nos limpe de todo ato de religiosidade, de toda superficialidade cristã, e que nós de fato tenhamos impresso na nossa alma, no centro da nossa vida, vida com Deus. Porque está em Jesus Cristo, e pela fé nele é que nós cremos, e pela fé nele é que nós alcançamos. Então eu quero orar com você nesse momento. Querido Pai, no nome de Jesus, fortalece, Senhor, aqueles que estão perto, que estão longe, aqueles que seguem fiéis, os que são infiéis, Senhor. Deus, os restaura, os acolhe, os traz para a Tua presença, liberta-os, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua vontade esteja com eles, Senhor, e sobre ele, que em nada venhamos desanimar, porque o Senhor é bom. Meu Pai, traz de volta aquele que está afastado do Teu Evangelho. Senhor, abençoa aquele que está entregando a sua vida a Cristo, aquelas pessoas que não têm ainda a intimidade ou a convivência com o Senhor. Deus, desperta esses pais mais jovens que buscam experiências com Deus, dá a eles, Pai, experiências sobrenaturais. Eu te peço em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado nisso, que eles possam Te render glória, que a Tua igreja seja guardada, limpa, purificada, que como igreja nós não sejamos meramente parte de uma religião, mas que nós sejamos de fato espelho de Cristo na terra, de fato exemplo do Mestre Jesus Cristo. Ó Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, perdoa, Pai, em nome de Jesus, e nos ajuda. Não precisamos esperar que Deus venha a repreender para corrigir. Eu espero que você, em nome de Jesus, que por algum motivo a sua mente está devagando em algumas dessas questões, centre-a em Deus, volte para Deus, faça um culto para Deus sim, mas antes do culto seja obediente a Deus. A obediência a Deus nos rende paz, vida e glorificação ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, que o Senhor os fortaleça, o ministério de louvor, que Deus abençoe aos obreiros, presbíteros, pastores, que Deus confirme as bênçãos dele aí na sua casa, que em tudo você já é mais do que vencedor, mais do que vencedora.
desejo a você um dia de paz, lembrando que quinta-feira da semana que vem, às 20 horas, temos aqui no canal da sede, culto ainda no modo online, quintas de edificação, na nossa denominação, às quintas-feiras é o culto de edificação, e na sede você pode, aquele que quiser participar aqui, linkar aí no nosso canal, Pentecostal da Bíblia Oficial. Nós vamos estar aqui transmitindo, não é? Fazendo culto para Deus e falando aquilo que Deus quer que seja falado. E então no outro domingo estaremos de novo aqui, celebração em família, e vai ser uma grande bênção no nome de Jesus Cristo. Que Deus te fortaleça, que a sua casa seja próspera, que em tudo o Senhor te honre. Que a alegria do Senhor nunca falte sobre a sua vida, que onde você pisar a planta do seu pé, o Senhor te abençoe. Que a tua casa seja como um manancial, onde lá o Senhor ordenará a bênção sobre ti e sobre os seus. Que o teu esposo seja conhecido como um homem bendito do Senhor, a tua esposa como videira frutífera, os teus filhos como oliveira, geração poderosa que perdura sobre a terra. Que Deus te ajude, te guarde, te abençoe até aquele dia onde subiremos para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijo grande no teu coração. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bom estar com vocês aqui. Mais um culto para a glória do nome de Jesus.